Meu nome é Léo, Leonardo, na verdade. Eu sou membro aqui da República há mais ou menos 1 ano e pouquinho, estou frequentando há mais ou menos 2. Primeiro, eu sou cristão, na verdade, sou cristão, depois eu sou médico, e eu sou residente de medicina intensiva, que é uma especialidade que é relativamente nova, nem todas as pessoas conhecem, mas o médico intensivista, que é o médico especialista em UTI, ele é o médico responsável pela UTI. Ele é o médico coordenador, coordena a escala de plantonistas, coordena os casos mais graves, discute ele é o especialista no paciente crítico. Então, essa é a minha especialidade. Não é tão conhecido, né, porque não existe consultório de UTI, graças a Deus, porque a gente não gosta de fazer consultório. Mas, tanto que é bem comum assim, os pacientes gostarem de mim na UTI e me perguntarem assim, onde é que você atende? Então, eu não atendo, eu só faço UTI. Então, tá bom. A gente está aqui para falar um pouquinho hoje sobre medicina e cosmovisão. Eu tenho um grande amigo, o Daniel Sobol, não está aqui hoje, mas ele deu essa ideia de título que eu achei muito boa, que é Teologia Ruim Faz Mal para a Saúde. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes, eu queria fazer algumas recomendações de literatura. Eu esqueci um dos meus livros, eu peguei outro sem querer, mas um deles é Teologia da Saúde, do Francisco A. Alvarez. É um livro de um católico romano que tenta sistematizar um pouquinho o assunto sobre teologia da saúde, que é um tema que não é tão comum. A gente escuta muito sobre teologia da sobre justiça social, sobre direito, sobre arte, sobre vários temas, sobre cultura, mas medicina, saúde, cuidado com o corpo, são coisas que às vezes a gente não escuta tanto, então é uma boa referência para a gente saber. Outros livros que são interessantes. Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas ideias desse livro. Esse é um livro. A Nancy Pearcey, ela é uma autora que é discípula do Francis Schaeffer, o fundador do Labri, e ela começa o livro com uma questão bem interessante, que ela aborda como a gente tem um cristianismo dicotômico, que muitas vezes separa o sagrado e o profano. Ela dá um exemplo, por exemplo, de uma moça que trabalhava como instrumentadora cirúrgica numa clínica de aborto nos Estados Unidos, e ela não tinha conflito nenhum entre isso e a fé dela. A questão do aborto não vai ser abordada hoje, e é um tema extremamente espinhoso, mas, de qualquer maneira, é muito estranho nós conseguimos não termos nenhum tipo de conflito quando a gente fala desse assunto, sendo cristãos. E ela começa o livro abordando sobre isso, como a gente não pode viver a nossa vida de forma separada entre sagrado e profano. Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, é uma propedêutica teológica, que vai falar um pouquinho. Eu peguei um pouco sobre o capítulo sobre antropologia dele, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é um livro muito bom também. E um livro que não está sendo citado na aula, mas que é bem importante para mim, é Medicina dos Horrores, Joseph Lister. A gente ouve muito do Martin Lloyd Jones, que era um médico que... Davi, você pode ligar o ar-condicionado? Que está bem calor. O Martin Lloyd Jones, que é um pregador que era médico, mas deixou a medicina de lado para poder se dedicar ao chamado pastoral dele. Mas o Joseph Lister é tanto que a gente escuta o Listerine, né? Vem daí. Ele foi o criador dos primeiros antissépticos cirúrgicos e ele mudou a realidade dos hospitais, porque as pessoas elas iam para os hospitais para morrer de infecção hospitalar. Ele era um cara que tinha chamado achava que tinha chamado pastoral. Ele era um Quaker. E ele optou, em vez de seguir o caminho da teologia, ele optou por seguir o caminho da medicina. E Deus usou ele. Então, acho interessante a gente pensar sobre isso também. Vamos lá. Tem um delayzinho, então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com o nosso slide aqui. Qualquer coisa, olhem lá. Vamos esperar. Espera. Beleza. Um pouquinho da minha história sobre esse tema. Eu sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu comecei a minha faculdade lá em 2014, no segundo semestre de 2014, e desde que eu comecei a minha faculdade, eu tinha um sentimento muito parecido com o que Paulo tinha quando ele chegou em Atenas, e ele olhava para todos aqueles ídolos, e ele se sentia extremamente incomodado no seu espírito, indignado, de, meu Deus, como que eu posso pensar sobre isso, como que eu posso refletir sobre isso com tantas coisas acontecendo. A faculdade de medicina é uma faculdade que ela não é uma faculdade que existe muita perseguição contra cristãos, eu pelo menos nunca tive essa experiência, mas ela te confronta em relação a vários temas, como, por exemplo, o tema do aborto, o tema da eutanásia, o tema das lutas antimanicomiais, o tema da saúde pública. Então, são vários temas que são muito espinhosos, que te chamam a atenção e me fazem... eu acho que até toda a influência que a medicina moderna tem do iluminismo, como às vezes uma ciência, muitas vezes, que tenta se afastar da fé ou ver a fé como uma coisa ignorante, ridícula. E quando eu estava na faculdade, eu sempre sentia um sentimento de, cara,
o cristianismo tem mais para falar sobre esse tema e a gente não tem literatura sobre isso. Depois, 2020, eu me formo, me torno médico. Sou um médico nascido prematuramente no meio da pandemia de Covid, porque eu fui formado por antecipação para poder trabalhar na pandemia. E hoje estou me formando em medicina intensiva, um médico intensivista. Estou passando um catéter de artéria pulmonar, que é um procedimento que é clássico na nossa medicina intensiva, que é um catéter que a gente usa para monitorizar as pressões do coração. E eu digo que eu nasci intensivista quando eu passei meu primeiro catéter de Swan-Ganz, que é esse catéter aí. Então, tudo isso são 10 anos de história, 10 anos de reflexão, 10 anos de estudo, pensamento, tudo desorganizado. E agora, essa aula é a minha tentativa de organizar todo esse conhecimento que Deus tem me dado e me direcionado para poder criar. Então, eu estou aqui para apresentar para vocês um trabalho em construção. Então, se vocês tiverem algo para acrescentar, depois nas perguntas, ou quiserem conversar comigo, eu estou super aberto, porque essa é a minha ideia mesmo, construir um material sobre esse tema. Um pouquinho mais de paciência. Oh, Jesus. Aqui algumas recomendações. Durante a pandemia, eu fui um dos fundadores do grupo da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência de Medicina e Fé Cristã, e a gente construiu um podcast. Tem cerca de 17 episódios falando de diversos temas: bioética, aborto, saúde pública. Não lembro agora todos, mas tem várias coisas bem legais. No segundo aqui é uma entrevista da Rádio Pinhais, que eu fiz aqui com duas amigas cristãs que eram desse podcast chamado Inspiradas, que é um podcast de criatividade. Eu falo um pouquinho sobre como o cristianismo pode ajudar a gente a humanizar um pouco a medicina hoje. E, por último, eu fui convidado também para participar do BTcast, o Cristão e a Medicina, que a gente fala junto com a Silvana e Silva e o João Pedro Rios, do Efeito Prisma, que que a gente fala um pouquinho sobre a nossa experiência como cristãos dentro desse contexto. Ali é meu Medium, eu não tenho Instagram, mas eu tenho um Medium, faz bastante tempo que eu não publico, mas eu tenho bastante de conteúdo escrito, que vocês podem procurar quando quiserem. Medium é uma rede social de textos, para quem não conhece, é uma rede social bem boa. É uma coisa meio underground, assim, mas é bem bom. É bom para a gente respirar, né, enquanto passa o slide. Assim. Ok. A gente vai dividir essa aula em 4 blocos. Eu já perdi 10 minutos, caramba. Eu vou tentar ser rápido. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do homem, o que significa ser humano. Eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre saúde e doença, sobre o que significa medicina e tentar delimitar para a gente alguns princípios para a gente poder construir uma cosmovisão cristã dentro desse contexto. Primeira pergunta, então, o que é o homem? E eu já vou passar para o próximo slide, porque senão vai demorar muito. O autor que vai aparecer aqui agora é o Gerrit Glass, é um psiquiatra cristão, que ele é bastante envolvido com o movimento neocalvinista. E ele escreveu um artigo bem bom que a ABC2 traduziu, que é esse aqui, Antropologia Filosófica Cristã, uma perspectiva reformacional, que ele nos ajuda a entender, que vai ter alguns conceitos desse artigo aqui com a gente hoje. Eu gosto dessa citação dele aqui. Nenhuma questão parece estar mais intensamente vinculada à busca de sentido último e significado da existência do que a questão do homem. Na pressa do dia a dia, as pessoas estão inclinadas a ignorarem essa questão, até que a doença ou um acidente os acometa, o sofrimento de outros se torne um fato inescapável. Ou seja, a gente não pensa o que significa ser humano até a gente ser acometido por um absurdo, seja ele uma catástrofe natural, seja ele uma guerra, ou a enfermidade, que é algo que é bem presente no meu contexto. Eu vou falar um pouquinho também sobre esse modelo. Aqui, mais uma vez, a citação da Nancy Pierce, né? Ela traz a ideia de que o Francis Schaeffer, que era um dos professores dela no Labri, trouxe muito esse contexto de uma sociedade que está dividida em 2 andares. O que isso significa? Ao longo da história da humanidade, teve vários momentos em que a gente dicotomizou alguns conhecimentos, assim, separou sagrado e profano mesmo, que nem a gente fala. Isso começa muito por causa da nossa influência grega e acontece em vários momentos na história, como, por exemplo, em Platão, quando ele separa o mundo físico, real, com o mundo das ideias. Acontece depois, mais para frente, na Igreja Medieval, quando a gente separa natureza e graça, e a gente tem um pouco de aversão até a questões sobre corpo, e tem uma ideia de
superação espiritual, uma ideia de que o corpo talvez não seja algo tão importante assim para a fé e algo que deve ser colocado de lado. E é muito interessante que a gente vê muito bem essa definição hoje em dia, porque a gente tem hoje em dia como que a gente vê o homem? A gente separa ele em corpo, mente e espírito, ou corpo, alma e espírito. A gente separa ele numa forma física, numa forma psicológica, numa forma espiritual, resumidamente. E por mais que isso seja útil didaticamente, isso talvez não seja tão bíblico talvez isso também não seja completo. E isso pode gerar problema, porque isso na verdade é muito resultado dessa ideia. O que é essa ideia dos dois andares? A ideia de que a sociedade hoje ela é extremamente naturalista, ela não acredita que exista uma intervenção divina na criação do mundo. Então tudo que acontece é o acaso e a construção plenamente da natureza. O Deus, se existe um Deus, ele é um grande relojoeiro que abandonou sua criação. Então, o que a gente tem hoje, essa mesa, o meu corpo, até a minha mente, elas são apenas construções de uma natureza cega. Só que ao mesmo tempo nós somos uma sociedade extremamente subjetivista. Então a gente pensa em questões de valor. Eu defino quem eu sou, eu defino qual é a minha vocação, eu defino qual é o meu gênero, eu defino aquilo que é importante para a minha vida. Mas se você tem uma sociedade que é formada por uma natureza cega, tem algo errado, porque da onde que vem essas coisas? Da onde que vem o valor? Da onde que vem a questão da espiritualidade? Da onde que vem o sentido? Então o Francis Schaeffer diz que a gente precisa dar um salto. A sociedade está muito acostumada a dar esse salto, e eles fazem isso sem perceber. As pessoas elas vivem um mundo de forma naturalista, como se essa realidade ela não tivesse nenhuma intervenção de Deus, mas ao mesmo tempo elas dão um salto para tentar desfrutar dessas coisas que viriam de um contexto de um Criador. Então a gente tem uma sociedade pós-moderna totalmente quebrada, fragmentada. Então a gente não consegue entender. E quando a gente faz isso com o corpo, com a mente, com o espírito, a gente faz isso muito parecido. A mente fica um pouco no meio termo, né? Mas às vezes, principalmente o nosso corpo e a nossa mente, o nosso espírito, ela se dividem em dois andares. E esse é o problema da gente ter uma visão que divide o ser humano. Porque nós não somos apenas um corpo, nós não somos apenas uma mente, nós não somos apenas um espírito. Nós não somos um fantasma dentro de uma máquina. Ao mesmo tempo que nós não somos apenas... Ao mesmo tempo que o nosso corpo... Ao mesmo tempo que a nossa alma não é algo desprezível, o nosso corpo é a única coisa importante. Então, como que a gente pode pensar... Então, se essa é uma perspectiva, como que a gente pode pensar um pouco diferente? Só um pouquinho, já está vindo. Eu tenho que pegar o timing de passar o slide um pouquinho antes. Em Inteligência Humilhada, o Jonas Madureira ele traz uma definição de antropologia bíblica para tentar trazer... E aí? Para a gente poder tentar entender o ser humano, como a Bíblia apresenta o ser humano. A Bíblia apresenta o ser humano através de figuras de linguagem que usam uma parte para explicar um todo maior. Como que isso se faz? Principalmente com essas 4 palavrinhas hebraicas que têm os seus contrapontos gregos no Novo Testamento. Nefesh, Leb, Bazar e Ruá. Daí que consequentemente são psique, cardia, sarx e pneuma. Nefesh é uma palavra hebraica que também, além de representar o ser humano, representa a garganta, que significa o ser humano como um ser que tem uma busca incessante. Nós somos eternamente sedentos. Então nós estamos sempre sedentos, estamos sempre buscando propósitos, sempre buscando algo a mais. Tem uma busca constante nesse sentido. Leb, que é o que a gente vai trabalhar mais, que é o coração. Nefesh seria traduzido como alma também, né? Leb seria traduzido como coração. Seria a ideia de que o ser humano ele tem um núcleo dentro de si, um núcleo interior que ele não consegue acessar sozinho, que ele precisa que Deus sonde ele e puxe de fora para dentro, como se fosse um cofre mesmo, e ao mesmo tempo ele é como se fosse uma fonte. Então dessa fonte fluem rios que formam todo ser humano. Não é somente uma bomba de sangue, apesar de eu gostar bastante desse conceito porque eu trabalho com isso, mas ao mesmo tempo também não é só o centro das nossas emoções, assim como não só o centro dos nossos pensamentos, mas é o centro de todas as coisas, é o coração. Bazar, que seria a ideia de carne, não apenas no sentido de natureza pecaminosa, mas no sentido de nós somos seres finitos e limitados. Então nós somos seres que somos corruptíveis pelo tempo, corruptíveis pelas coisas ao nosso redor, corruptíveis pela moral. Então nós temos uma natureza limitada. E Ruá, nós somos um ser vivente, o espírito. Nós somos um ser dependente do Criador. Se o Criador quiser estralar os dedos agora, a nossa vida simplesmente cessa. Assim como a gente vê em Ananias e Safira, né? Ele simplesmente
caem duros. Vamos falar um pouquinho sobre coração. Essas são algumas ideias aí só. Esse aqui não é o álbum do Pink Floyd. Quando a gente fala de coração, a gente vai ver lá em Provérbios 4:23, né? Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nesse artigo, o Gerrit Glass ele traz a ideia de que o Doiverd, que é um autor que a gente vai falar bastante hoje, e fala bastante aqui nesse contexto, ele traz, em vez da gente dividir entre esses dois andares de físico e imaterial, talvez, ele tem uma divisão que eu acho interessante, que é a ideia de atemporal e temporal. O coração, quando a gente vê lá em Eclesiastes, né, que fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, isso faz bastante sentido, que ele é o centro da nossa humanidade. Nós temos um centro que é onde Deus nos enxerga, é onde a gente vê lá, né, quando Davi é visto por Deus e Deus fala, né, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. É o homem interior, é algo que está além, é algo que está na eternidade, é algo que nos torna seres eternos. E quando esse coração ele encontra o tempo, é como se fosse um prisma mesmo, e ele se manifestasse em diversas dimensões. Então a gente consegue ter, que eu vou mostrar aqui deixa eu já passar para frente aqui. Então esse coração eterno, quando ele toca no tempo, ele se manifesta num corpo de dimensões. Quando eu digo corpo, eu não estou falando de corpo físico, mas eu estou falando de um conjunto de dimensões que formam um ser humano. O Doiverd ele tem esse contexto das 15 modalidades, né, que ele usa para descrever todos os seres da criação, sendo que o ser humano é o único que possui essas 15 modalidades. Então, numérica, espacial, cinética, física, biótica, sensorial, analítica, formativa, simbólica, social, econômica, estética, jurídica, moral e pística, que é relativa à fé. Então, quando eu olho para isso, eu fico pensando assim, poxa, é muito bonito, é muito útil a gente separar, a gente falar assim, nossa, a gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito. Mas quando eu olho para isso e eu vejo toda essa dimensão, eu vejo como o ser humano ele é muito mais complexo do que isso. Existe um outro conceito que o Doiverd traz, que é encapsis, que é o conceito de que todas essas dimensões elas se entrelaçam umas com as outras, elas se encapsulam umas com as outras. Então, aquilo que afeta o meu biótico, o meu vegetativo, vai afetar todo o meu resto, vai afetar a minha relação estética, vai afetar a minha relação moral, minha relação com a minha fé. Então, a minha fé vai afetar a minha relação, o meu vegetativo, essa parte mais física que a gente chama, né, vai afetar a minha capacidade de me expressar simbolicamente, a minha capacidade sensorial, psíquica. Então, todas as nossas relações estão interligadas. O ser humano ele é um só, ele é uma unidade psicossomática, como os termos tentam trazer, né? E é um ser muito mais complexo do que simplesmente dividirmos ele entre corpo, alma e espírito. Todas as nossas funções estão ligadas entre si e elas partem de um ponto em comum, que é o nosso coração eterno, como uma fonte de águas. Então, deixa eu só passar aqui. Essa parte eu acho que é a parte mais uau, assim, tipo, mais maçantezona. Vamos seguir. Depois a gente vai voltando, gente, se ficar alguma dúvida. Eu tentei trazer aqui uma definição, então, para a gente responder a primeira pergunta. Ó. O que é o homem? A gente não abordou tanto o conceito de imagem de Deus, porque eu acho que é um conceito que é bem claro para a gente como cristãos. Né? Nós somos imagem do nosso Deus, e isso nos torna como seres que têm valor e sacralidade intrínsecos. Mas, além disso, nós também somos uma unidade psicossomática. Nós não somos uma máquina com um fantasminha. E também a nossa mente não é uma ilusão de ótica para tentar controlar, para tentar nos ajudar a controlar a natureza. Nós somos uma unidade psicossomática, nós somos seres eternos que se expressam no tempo de forma complexa, que somos originados na eternidade, em constante busca por um propósito, limitados pela nossa corruptibilidade, pelo tempo, pela doença, pela moral, e ao mesmo tempo somos dependentes do nosso Criador. Se o nosso Criador quiser estalar os dedos e acabar a nossa vida, ele tem poder para fazer isso a qualquer momento. Seguimos para a próxima pergunta. É o que é a saúde? Eu já vou pular para o próximo slide, porque daí já fica mais rápido. Porque senão eu vou acabar meu tempo aqui. Já é 10 horas, 10h40. Eu tenho 30 minutos ainda, tá tudo bem.
Então, tá bom. O que é saúde e doença? Quando a gente estuda saúde e doença nas aulas de saúde pública, saúde comunitária, saúde coletiva, a gente aprende um conceito que é o binômio saúde e doença. Porque, dependendo da forma como a gente olha para a saúde ou para a doença, a gente vê que, historicamente, tem momentos diferentes da história, as pessoas elas pensam diferente sobre esse assunto. Por que esse tema é importante para mim, pelo menos? Porque quando eu comecei a estudar cosmovisão, eu percebi que a gente tinha muita ênfase em assuntos bastante polêmicos, como aborto e eutanásia, falando sobre o início e o fim da vida, sobre o nascimento e o óbito, e talvez outras coisas um pouquinho menos presentes, mas também presentes, como, por exemplo, fertilização in vitro, células-tronco, anticoncepcionais, e, por exemplo, o suicídio na questão do óbito. A gente ouve mais sobre esses temas. Mas existe um gap de conhecimento que não se fala tanto, que, por mais que eu reconheça a importância da gente falar desses temas, como aborto e eutanásia, a verdade é que a grande maioria de nós talvez não vai passar por essas situações na nossa vida prática. Mas todos nós vamos lidar com a nossa saúde, vamos lidar com os limites da estética, vamos lidar com o sofrimento da doença, vamos lidar com luto, com sedentarismo, e com autocuidado, por exemplo. Outros temas que são importantes. O que é a vocação médica? O médico como uma figura sacerdotal ou como uma figura conselheira. Os cuidados paliativos, que são os cuidados de fim de vida. O transhumanismo, que é a ideia de uma cosmovisão que está se instalando, que já está instalada, na verdade, na nossa sociedade, de que nós precisamos superar a nossa humanidade, nós precisamos superar ser humanos, porque nós precisamos continuar evoluindo, algo que está bem presente nas ficções científicas, principalmente das últimas 3 décadas. São temas que são bastante importantes. Todos nós vamos lidar com vários desses, e a gente não está falando sobre isso. Por isso que é importante a gente pensar sobre. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de saúde e doença, como que ele se desenvolve ao longo da história. Classicamente, a gente vai aprender lá na faculdade de medicina, nas aulas de história da medicina, que a gente passou por algumas transições ao longo da história. Lá na antiguidade, quando a gente não tinha ainda uma organização do pensamento científico, o pessoal chama essa ideia de que existia um modelo mágico-religioso, um modelo em que a doença era vista como uma punição divina, doenças poderiam ser questões de possessão espiritual, espíritos malignos, forças sobrenaturais, e normalmente a figura do curador, ele não estava centrado num profissional, ele estava centrado dentro do contexto mais familiar ou dentro do contexto sacerdotal, espiritual. E é interessante porque quando a gente estuda isso, a gente estuda muito como se fosse uma coisa substituindo a outra. Mas quando a gente vê na prática, a gente vê que todos esses modelos estão presentes até hoje. E isso não é uma coisa ruim necessariamente, porque hoje a gente ainda tem esses modelos, hoje a gente ainda fala. E eu também vou falar um pouco sobre a relação, principalmente nós cristãos, que a gente não pode se submeter simplesmente a uma medicina meramente científica, porque nós acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos que forças malignas, forças sobrenaturais também podem causar enfermidade, que Deus pode curar milagrosamente. Então, esse modelo ele não é um modelo simplesmente que a gente despreza. Mas, com o passar do tempo, os gregos eles foram trazendo, principalmente na figura de Hipócrates, a ideia de uma observação da natureza para poder tentar organizar um pouco o pensamento, que a gente chama de modelo naturalista. O Hipócrates traz o conceito de que existiam 4 humores, 4 líquidos no corpo, que eles estavam sempre em constante desequilíbrio. E isso causava as doenças, que eram a bile negra, a bile amarela, o sangue e a fleuma. Então, à medida que a gente tinha comportamentos ou trabalhava para equilibrar esses humores, as nossas doenças eram sendo vencidas e a gente ia vivendo uma saúde, a gente ia desenvolvendo vigor. Então, a ideia de uma força curativa inata. Então, a medicina ela não fazia intervenções, mas ela fazia mudanças de comportamento para a gente poder tentar fortalecer, digamos assim, o nosso sistema interno para que ele mesmo pudesse superar as doenças. Outra vez, não é um modelo que foi superado, é um modelo que ainda existe. E a gente pode pensar sobre ele. Depois disso, com a Revolução Científica, a gente ganhou muito conhecimento.
A gente teve grande conhecimento, principalmente dos patógenos que causam as doenças. A gente começou a entender os micro-organismos, a gente começou a desenvolver antissépticos, anestesias para poder fazer procedimentos cirúrgicos melhor, porque antigamente a cirurgia ela era feita sem anestesia e sem antisséptico. Então vocês imaginam como é que era. Se você parar para pensar, um bom cirurgião era o cirurgião que conseguia amputar uma perna em menos de 30 segundos, porque o paciente estava sentindo dor e tinha 3, 4 pessoas segurando ele. Então, tanto que tem uma história clássica que é a cirurgia com 300% de mortalidade, né? Que o paciente morreu, o assistente que foi cortado por engano morreu, porque ele fez uma infecção hospitalar, e a idosinha que estava assistindo, porque as cirurgias eram feitas em anfiteatros, infartou, porque achou muito horrível o que estava vendo, e ela morreu também. Então, foi uma cirurgia com 300% de mortalidade. Nesse momento, como esse modelo biomédico ele é muito influenciado pelos pensamentos do renascentismo e do iluminismo. Então, a gente vê muito aquelas coisas que a gente vê discutido em outras áreas de cosmovisão, de uma visão deísta, de que Deus não existe, de que agora a gente vai conseguir superar tudo através da ciência, uma visão bastante positivista. A gente vê ela muito centrada nesse modelo. E a gente vê, por exemplo, agora a gente superou todos os problemas, agora a gente sabe tudo o que está acontecendo. Então, vamos centrar na doença e saúde se torna o quê? A ausência de doença. Então, é um modelo que ele é centrado na doença e as causas elas são lineares, porque você tem um antibiótico que mata um germe. Você tem uma cirurgia que tira um apêndice. Então, você vai tendo tratamentos muito mais pontuais. Ele é muito mais intervencionista do que os anteriores, é quando a gente começa a ser mais intervencionista como médico, e a gente tem uma relação bastante paternalista entre médicos e seus pacientes, porque a gente olha para os pacientes de cima para baixo e fala assim, você precisa fazer isso, se você não fizer, é problema seu. E a gente vê que esse modelo também está presente. A gente vê a normalidade, a saúde como um desvio estatístico, na verdade a doença como um desvio estatístico. Então, aquilo que não é dentro do normal, aquilo que não é normal é aquilo que está fora de um conjunto de maioria. Aquilo que não é estatisticamente maioria dentro da curva normal de Gauss, a gente considera como doença anormal, às vezes monstruosidade, dependendo de alguns conceitos. E dessa época. Depois, hoje, a gente tem o que a gente está vivendo hoje. É o que a gente chama de modelo multidimensional. A gente passou por uma transição epidemiológica. Então, hoje a gente não morre mais com 30 anos. A gente não tem mais 7 filhos. E essas crianças não morrem mais de diarreia. Então, a gente tem um cuidado materno-infantil muito melhor, mas também os custos disso são maiores, então a natalidade acaba sendo menor. A gente acaba tendo menos filhos e a gente acaba vivendo mais. Então, a gente não morre mais de doenças simples, a gente morre de doenças complexas, multifatoriais. A gente desenvolve doenças cardiovasculares, a gente tem AVCs que nos deixam debilitados, que fazem com que a gente tenha outros problemas. A gente desenvolve câncer, que são doenças extremamente heterogêneas. Então, tudo isso porque a gente está vivendo mais e as nossas doenças estão se tornando mais complexas. A briga contra a doença, né, que existia no passado, que era visto muito essa visão assim, tipo, de lutar contra a doença, ela está se tornando mais complexa. A gente está batendo de frente com a mentira de que a ciência ia descobrir tudo até 2000 e que o ser humano ele é bastante limitado mesmo, ele é bastante corruptível mesmo. Então, pelo tempo, pela doença, pela erosão das coisas que estão ao nosso redor. O modelo ele começa a se tornar mais centrado na pessoa. Então, ele se torna mais individual. Hoje em dia, a gente tem uma saúde que ela é muito mais particular para cada um. Porque cada pessoa, a gente tem casos que são muito mais complexos, muito mais específicos, conjuntos de doenças, misturas de doenças. A gente não tem mais pacientes, né? A gente até fala esse termo ainda, mas a gente hoje tem clientes ou usuários de um sistema de saúde. Então, as pessoas elas têm um protagonismo maior na sua saúde. A gente não vê mais o médico como simplesmente uma pessoa que vai lá e fala, como se fosse o chat GPT, né? Tipo, a gente vai lá, pergunta um negócio e segue e vai cegamente seguir o que ele falou. A gente olha para o médico como um conselheiro, como uma pessoa que vai nos ajudar e nos guiar num momento difícil, de fragilidade. E a gente tem visto muito mais a normalidade como uma funcionalidade social. Então, a gente não vê mais apenas como um desvio estatístico, mas
o que afeta a minha funcionalidade, o que me impede de viver as minhas relações sociais, o meu trabalho, a minha relação com a minha família. Então, esses são os modelos. O que é muito importante a gente ver desse desenvolvimento histórico é que não existe certo ou errado aqui. A gente não está falando, tipo, a gente está fazendo a gente está vendo o que está acontecendo ao longo da história. Essas são as cosmovisões que estão ao nosso redor. E essas cosmovisões, as 4 estão presentes. Elas não sumiram. E a gente tem uma forma de se relacionar com todas elas. Elas não são necessariamente do mal e nem necessariamente do bem. Então, a gente precisa ter senso crítico para pensar sobre isso. Uma coisa que é interessante... Opa, acabou a minha bateria. Alguém passa o slide para mim? Ah, acabou a minha bateria, que triste. Não. Opa. Agora foi. Qual que é o conceito de saúde que a gente tem hoje? Se até algumas décadas atrás o conceito de saúde era ausência de doença, hoje o conceito, na verdade desde a década de 40, né, pela OMS, o conceito que a gente usa hoje para a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas com a ausência de doença ou enfermidade. Hoje em dia a gente fala de um bem-estar biopsicossocial e espiritual, inclusive a gente até bota essa palavrinha a mais, né? E por mais que isso seja melhor que o modelo de ausência de doença, de novo, a gente não está falando de cosmovisões certas ou erradas, a gente está analisando elas. E quando a gente pensa, eu acho bem interessante que o conceito hoje de saúde seja bem-estar, porque, como eu comentei para vocês, saúde é um conceito que muda ao longo da história. As pessoas elas pensam diferente o que significa ser saudável, o que significa ter vigor. Essas coisas elas mudam ao longo do tempo. E quando a gente pensa, qual é uma das grandes características da nossa sociedade hoje? É a cultura do selfie. É aquilo que o Philip Rieff, lá no Triunfo do Terapêutico, dizia, que nós não somos mais um homem religioso, nós somos um homem psicológico. Nós não nascemos mais para ser salvos, nós nascemos para ser satisfeitos. Então é muito interessante que a visão da sociedade como um todo seja de que ser saudável é ter um bem-estar completo. E também isso é bastante pesado, né? Porque quão utópico é você ter um bem-estar biopsicossocial e espiritual. É um pouco difícil. Vocês têm? Eu não tenho. E eu não sei se eu vou ter. Mas vamos pensar, o que a gente pode pensar? Existe um conceito bíblico, que é o conceito de shalom, que é um conceito que eu acho muito interessante, que o Alex Vilas-Boas, que é um dos autores que eu separei, que é um católico romano também, que ele tem um artigo chamado Em Busca de uma Teologia Pública de Saúde, que foi uma das principais coisas que eu achei nos meus estudos. Ele vai trazer a ideia de que o conceito na tradição judaico-cristã de shalom, ele reflete muito bem aquilo que a gente quer dizer com saúde. Porque shalom significa paz além da ausência de guerras, significa florescimento, significa uma prosperidade nesse sentido, assim. Então, se essa shalom ela talvez socialmente significasse uma ausência de guerras, uma sociedade que se desenvolve, talvez essa shalom, dentro do nosso conceito individual, ela possa refletir a saúde. Talvez uma ideia de completude, alegria, paz plena, além das circunstâncias. A gente tem lá, né? Conheço bem os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes proporcionar um futuro cheio de esperança. Deus deseja isso de nós. Deus deseja isso para nós. Shalom não é a saúde, como eu gostaria de enfatizar bastante, assim, ela não é um meio para que a gente possa servir mais na igreja. Ela não é um instrumento. A saúde é um fim, ela é um propósito, ela é um desejo do coração de Deus para nós. E como que a gente vê essa shalom ao longo da narrativa bíblica? Quando a gente tem o modelinho, né, que a gente usa bastante nessas conversas de cosmovisão, a gente tem o modelo de criação, queda, redenção e consumação. Né? Criação original, os efeitos da queda, a redenção que ela é progressiva, né, e começa em Cristo, e ela tem centralidade na figura de Cristo, mas Jesus está conquistando progressivamente, o reino de Deus está expandindo progressivamente até o momento que ele vai se consumar na Nova Jerusalém. Então a gente tem a ideia de que Deus cria tem um jardim do Éden onde Shalom é pleno, onde daí o pecado entra no mundo, onde começa a se desenvolver a violência, a enfermidade, a morte precoce, a morte violenta. E a gente começa a ver que Deus nos dá instrumentos de redenção ao longo da nossa jornada aqui nessa terra, que ainda está sob os efeitos dessa queda. A gente tem a medicina,
a gente tem os milagres e a gente tem a mudança de mente, né, a metanoia, para que como já e ainda não. Então nós temos experiências de já e ainda não hoje. A gente tem experiências de que nós já desfrutamos do vislumbre da Nova Jerusalém, mas nós ainda não vivemos ela plenamente. Porque é onde vai haver a nova Shalom, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais doença. E a gente vai poder viver toda a eternidade junto com Aslan. Aqui tem um post que o Efeito Prisma fez há umas 3, 4 semanas atrás, que eu achei bem legal, que é para tentar ajudar a gente a entender, né? Que é qual que é a nossa relação com a medicina, né? Tipo, como pessoas, né? Uma pessoa criada à imagem de Deus, por isso tem dignidade, ela legitimamente busca a cura, criação. Mas ela está caída em pecado, sendo a doença como uma marca dessa queda. Então, a enfermidade que ela está vivendo não é por causa do pecado dela, né? Mas o pecado instalado no mundo, como a gente vai ver mais para frente, uma das manifestações dele é a enfermidade, a corruptibilidade, a nossa corruptibilidade. Pode experimentar, naquele momento, um aspecto redentivo em termos de cura, mesmo que parcial, conforto e amor ao próximo e ternura por parte de um médico ou de outros cuidadores, né? Médico não é a única pessoa que lida com a saúde, lembrando disso. A equipe multidisciplinar está aí para isso. Redenção, bem como a esperança de que nenhuma doença mais haverá um dia na consumação. Então a gente tem um exemplo prático de como colocar tudo, organizar isso. Quando a gente fala dos efeitos noéticos ou os efeitos da queda, né, como alguns autores colocam, a gente vê que a queda ela se manifesta de forma interior. Nós entramos em guerra com nós mesmos, que eu acho que essa é o principal da nossa discussão aqui sobre saúde. Nós entramos em guerra com Deus, nós entramos em guerra com o nosso próximo e nós entramos em guerra com o resto da criação, com o ambiente ao nosso redor. Nós deixamos de ser os cuidadores do jardim, aqueles que fertilizam o jardim, para ser aqueles que destroem o jardim em busca de progresso. Uma definiçãozinha que eu tentei colocar aqui. Vamos lá. Foi. Saúde como valor positivo. Então, saúde não é ausência de algo. Saúde não é tipo luz e treva. Tipo, vocês lembram de física, né? Luz, a sombra é a ausência de luz, sabe? Tipo, não é isso. Saúde é um valor positivo. Ela é algo positivo. É um fim último, não um meio. Então, não é um instrumento. Não é algo. É um propósito. É algo em si, assim. É um estado amplo de florescimento progressivo, porque nós não estamos na Nova Jerusalém ainda, da vida humana interior. É a vitória sobre os efeitos do pecado na nossa guerra interna, com determinantes externos. Então, nossa relação com Deus afeta a nossa saúde, a nossa relação com os outros afeta a nossa saúde. Exemplos, né? Nossa relação com Deus. Nós sabemos que nós estamos num meio em que existem principados e potestades que têm poder para entrar na nossa vida e nos tornar enfermos, e nos trazer psicoses. Então, nós somos afetados espiritualmente. A nossa saúde é afetada espiritualmente. Nós sabemos que se nós vivemos relações sociais ruins, se nós nos isolamos, se nós não temos uma funcionalidade social adequada, isso piora a nossa relação com nós mesmos. A gente foi criado para se relacionar. A gente não foi criado para viver sozinho. E o ambiente também afeta. É só você pensar, né? O que é mais gostoso? Você ficar no parque ou você ficar numa sala branca, sem nada de natureza? Nós fomos criados para nos relacionar com a nossa irmã, natureza. O Guilherme de Carvalho fala, né, que a nossa natureza não é mãe natureza, é a irmã natureza. Né? Deus criou nossa irmã que a gente tem que cuidar. E nós temos uma relação com o ambiente que nos afeta. Até hoje em dia é muito interessante que hoje em dia se fala sobre um conceito que é o One Health, que é a ideia de que é uma saúde planetária, saúde global, de que a minha saúde afeta a saúde do outro, que afeta a saúde, assim como a saúde do outro afeta a minha, a saúde do meio ambiente, dos animais, da natureza, dos vegetais, afeta a minha saúde, assim como a minha afeta a deles. Então, tudo isso quando a gente trabalha meio ambiente, a gente também quando a gente floresce o meio ambiente, floresce as relações sociais, floresce a nossa espiritualidade, a gente floresce a nossa relação também, a nossa saúde. Então, está tudo interligado, tudo foi criado de forma interligada.
ao mesmo tempo que a doença é um estado, é uma condição de corrupção, uma marca do pecado, uma marca da queda, né? Não só do pecado, assim, que tem o resultado final na morte violenta e ou precoce, né? O acidente de trânsito, os 6 meses internado numa UTI definhando, as doenças que vão destruindo a gente por dentro, as infecções que nos matam de forma rápida. Todas essas questões, elas são marcas profundas, assim, de mostra como a gente está nessa guerra. E essa guerra, ela existe, e ela é tensa, assim, ela é brutal mesmo com a gente. Esse tempo é para vocês pensarem. Não é nada, não é por causa do slide. Então a gente vai para a próxima pergunta, o que é a medicina? Quanto tempo eu tenho? Eu tenho 10 minutos. Vou conseguir. Primeira pergunta, né, sobre quando a gente fala sobre o que é a medicina, é onde ela se encontra. Porque quando a gente fala de Abraham Kuyper, a gente fala sobre o modelo das esferas de soberania, de que existem diferentes leis na criação para diferentes áreas da sociedade. Então, a família, ela é regida por leis criadas por Deus, a sociedade, ela é regida por leis criadas por Deus, a ciência, ela é regida por leis criadas por Deus, e sempre que a gente tenta misturar uma delas, a gente acaba criando uma monstruosidade. Um exemplo para mim que é clássico é quando você tenta misturar as leis familiares com a política. Você cria nepotismo, você cria dinastia. Então, ou quando você cria, ou um exemplo, por exemplo, quando você fala sobre segurança pública e você leva para educação, você cria uma escola militarizada, uma educação militarizada. Então, qual que é a ideia? De que existem várias esferas sociais e elas têm suas leis próprias. Quando você tenta trazer ciência para dentro da arte, quando você quebra o espírito da arte. Então, todas essas figurinhas sociais, elas vão sendo delimitadas. E uma pergunta que eu tinha quando eu lia sobre isso era: qual é o lugar da medicina? Porque a medicina, a gente pensa em, não, medicina é ciência, né? Mas medicina é só ciência. Por exemplo, quando a gente pensa na nossa avó fazendo um chá para a gente, isso não é medicina também? De novo aquela ideia, né, tipo, de desvalorizar os outros conceitos de saúde para a gente pensar, né? Existe uma ciência científica, mas o contexto de quando a gente pensa na filha que está cuidando da mãe doente em casa todos os dias, poxa, isso não é medicina também? Isso não é um cuidado? Isso acontece dentro do ambiente familiar. Quando a gente pensa em políticas públicas de saúde, a gente pensa, é muito interessante que a gente tem conceitos bem claros, assim, tipo de discussões, por exemplo, saúde é um direito de todos, saúde é um dever do Estado. Quando saúde é um dever de todos e um direito do Estado, a gente pode vender coisas em saúde, a gente pode usar as regras do mercado na saúde, mas, ao mesmo tempo, o Estado tem poder para tirar o direito de alguém vender um serviço de saúde, por exemplo, talvez um psicólogo, né? Não poder ser um profissional liberal. Ao mesmo tempo, tudo nos negócios e na mentalidade privada é funcional. Tá tudo bem você chegar para uma pessoa que está tendo um infarto e falar para ela assim: mas se você comprar esse stent aqui, ele é bem melhor. Na hora que ela está tendo um infarto? Será que as relações que acontecem dentro da medicina não têm estruturas próprias? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando são só provocações, eu não estou colocando nada pontual, né? Mas o ponto é, a medicina parece ter limites próprios. A medicina parece ser uma esfera de soberania própria. E, pelo menos, essa é a minha visão, né? Eu acho que talvez outras pessoas que estudam Kuyper e Doivert podem me ajudar depois, tipo o Gabriel. Mas é interessante pensar sobre isso. Mais um pouquinho à frente, outro tema agora. Quais são os caminhos que a gente usa para encontrar a cura? Vamos lá. Esse slide aqui, eu acho que é um slide bastante prático, porque qual que é o grande problema do cristão com a saúde? Ou ele não acredita em milagre, o que é um problema para a sua fé, ou você não acredita na medicina. Isso também é um problema para a sua fé. Quando a gente fala de graça, a gente fala de graça comum e graça especial. Graça comum é aquela graça que é estendida para todos aqueles que estão na criação. É a famosa frase, né?
A chuva cai sobre os justos e injustos para abençoar as suas plantações. Deus, ele é bom com todos, não apenas com os seus amigos. E a medicina, ela é claramente para mim um meio de graça comum, através do conhecimento. Deus dá conhecimento para os homens de forma progressiva ao longo da história, para que eles possam superar as suas mazelas e as suas enfermidades. É um caminho longo para a cura, é um caminho que nos humilha, é um caminho que a gente precisa se colocar numa posição de eu não tenho controle sobre a minha vida, eu preciso pedir para alguém me ajudar. Eu preciso de ajuda de outras pessoas, eu preciso me submeter à opinião de outros, pessoas que sabem mais do que eu, para eu poder alcançar a cura. Assim como também a metanoia. Deus, ele trabalha de forma... esse autor, o Alex Vilas-Boas, ele coloca que existem um caminho longo e o caminho curto para a cura. Esses caminhos longos, eles são caminhos que não se resolvem fácil, né? Eles nos dificultam. Eles são difíceis, eles são pesarosos. A metanoia é um momento em que, através do sofrimento, através da dor, mesmo assim Deus consegue gerar cura. Deus gera ressignificação através dos nossos momentos de sofrimento, através dos nossos momentos de por que eu estou vivendo isso, por que eu estou vivendo uma doença tão destrutiva, por que eu não posso mais fazer as coisas que eu quero. De novo, isso te humilha, isso te faz caminhar num caminho longo e pesaroso, mas que te transforma e que te dá ressignificação. E por último, a gente também tem o milagre. O milagre é o caminho de graça especial, é um caminho de fé. A fé, quando a fé se manifesta, e através da fé, o Senhor estala os dedos e as coisas mudam. E por que isso acontece? A gente não tem essa resposta. A gente não sabe quando, porque a gente não controla Deus. Isso é o mais desafiador. Mas ele existe, ele é possível, e ele é bem-vindo. Eu acho que essa é o mais importante. Quando eu tenho uma preceptora na minha residência que ela sempre fala para as famílias assim, que o milagre ele é bem-vindo. Nós não estamos trabalhando com milagre, né? Porque muitas vezes as pessoas esperam do médico um milagre, mas nós não trabalhamos com milagre, mas o milagre ele é bem-vindo. O milagre ele é na hora que a gente não está mais esperando, ele não tem regras. Ele não é assim, tem um probleminha, mas Deus vai curar só, tipo, precisa que aconteça alguma coisinha no paciente para daí o milagre acontecer. Não, o milagre ele não tem regras. O milagre pode fazer uma pessoa que está entubada há vários dias simplesmente acordar, tirar o tubo, levantar da UTI e sair andando. E ficar tudo bem. Esse é um milagre. Isso é poder. Tem uma citação aqui de outro autor que é bem importante. Calma aí. Tô acabando. Vou precisar de uns 10 minutinhos a mais. Paul Tournier é um outro cristão reformado, psiquiatra, que ele tem esse artigo que é a dimensão espiritual da medicina, que ele foi cabeça de um movimento chamado Medicina da Pessoa, que foi muito relacionado a todos esses pensamentos que a gente tem assim de uma medicina muito fria, muito marcada por aquele modelo biomédico que todos vocês provavelmente devem já ter tido alguma experiência com algum médico muito frio, muito marcado por esse cientificismo esquisito, assim, mas que não é a resposta para os nossos problemas. Então, a medicina da pessoa, ela tentava trazer algumas discussões para além da medicina, porque é a famosa regra, é a famosa frase que todo mundo escuta na faculdade de medicina: médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe, porque nós estamos falando de pessoas. Pessoas não são apenas biologia. Então, a gente precisa de mais, como a gente viu lá no começo, naqueles diagramas gigantes. Aqui, ó, uma pergunta que faziam para o Paul Tournier. Para mim, é difícil aceitar a ideia de que existe um significado divino na doença. O Novo Testamento está repleto de relatos de cura, e isso torna difícil compreender essa questão. Às vezes, a doença parece um absurdo. Gostaria de saber o que os teólogos pensam sobre isso. Na resposta dele: a palavra absurdo que você utilizou é, de fato, muito apropriada. As pessoas buscam um sentido e tendem a imaginar que o único significado possível da doença é que Deus está zangado e a utiliza como punição. Se levássemos esse raciocínio às últimas consequências, ao curar alguém, estaríamos agindo contra a vontade de Deus. É aquele meme do médico que está operando, tirando um câncer, e daí tipo, Jesus está do lado e fala assim: por que você está tirando esse negócio que eu coloquei aqui? Não é isso, né, gente? Não é isso, né, gente? Que teria punido essa pessoa? Eu acredito que Deus está sempre a favor da cura e que lutamos com Ele em busca de recuperação. Aqueles que conseguem encontrar um significado para a sua doença geralmente se curam melhor.
Quando a doença não possui nenhum significado, o sofrimento tende a se intensificar. Ou seja, todos os 3 caminhos da cura trabalham em conjunto. Nem todos eles aparecem, nem todos nós vamos desfrutar nem todos nós vamos precisar passar pela medicina, porque talvez a gente viva um milagre. Nem todos nós vamos passar pelo milagre, talvez a gente tenha que passar pelo caminho longo. Mas todos eles trabalham na mesma direção, que é a saúde, que é esse fim, esse propósito, shalom, para o ser humano. Porque... Acabou meu tempo. Então, pessoal, eu vou embora. Brincadeira. Mas tá tudo bem aqui? Alguém quer fazer uma pausa? Tá de boa? Podemos ir? Então, tá bom. Então, a ideia de que a gente, se algo é um meio, não é a saúde, mas é a medicina. A medicina é um meio, é um instrumento, não a saúde. Acho que isso que é uma coisa que eu queria enfatizar. Uma coisa bastante importante da gente falar, que vai aparecer daqui a pouco no slide, é o charlatanismo. O que é o charlatanismo? Tem uma frase da Silvana e Silva, que é uma médica cristã que fala bastante no Bibotalk, que eu gosto bastante, tem o seu podcast próprio também, que fala que, algo assim, né? Estou parafraseando, não é exatamente isso que ela diz, que no momento que Adão saiu do jardim, a primeira topada de pé que ele deu, topada de dedinho que ele deu, já apareceu alguém para vender um chá mágico para resolver o problema dele, entendeu? Porque o que é o charlatanismo? O charlatanismo é o anúncio de uma suposta medicina secreta com fim infalível para ganho secundário. Ou seja, eu falo para a pessoa, você vai fazer isso que eu estou te falando, isso com certeza vai te curar. Porque por que a medicina ela é um meio? Ela não é um fim. Quando eu ofereço medicina para alguém, eu nunca ofereço garantia de nada. Eu ofereço garantia de que ela vai ter acesso à medicina, mas eu nunca garanto o resultado final. A medicina ela é um meio, ela não é um fim. Então, sempre que a medicina se torna um fim, por exemplo, faça exatamente isso aqui, porque isso vai resolver seus problemas. Isso tem que gerar uma suspeita. Toda vez é charlatanismo? Não, às vezes não é. Porque às vezes o paciente ele fala assim, mas isso vai resolver meu problema, né, doutor? Daí você fica tipo, aham. Vai. Então, assim, tipo, nem sempre você é um charlatão por fazer isso. Mas, às vezes, você só está tentando sobreviver às relações sociais. Mas, toda vez que você tem um profissional que está te oferecendo um meio infalível de cura, isso tem que ser suspeito. Porque isso pode ter um ganho secundário por trás. E, normalmente, ele costuma misturar tanto esse conhecimento ancestral, que a gente fala, com conhecimento científico. Ele tende a negar aquilo que a ciência está falando como um todo, como a comunidade científica, as principais discussões, e tentar olhar para os conhecimentos ancestrais, assim, para tentar trazer uma releitura de algo assim. Então, é meio que um Frankenstein mesmo. Lembrando que isso é crime. Incultar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Então, se a pessoa está te oferecendo uma cura, é crime. Ninguém oferece cura. A gente oferece medicina. E eu gosto dessa citação aqui, né? Marcos 5, 26. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Aqui é a mulher do fluxo de sangue, né? Eu não acho que todos os médicos que cuidaram dela fossem mal intencionados, mas eu tenho certeza absoluta que no meio desse multidão de médicos tinha muitos mal intencionados. Porque não à toa nós temos códigos de ética tão pesados na medicina, porque historicamente o charlatanismo ele é muito real e presente, ele está presente até hoje. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, por a gente ter uma cultura anti-intelectual e anti-científica dentro da igreja, nós somos suscetíveis ao charlatanismo, como cristãos. Um pouquinho sobre essa ética médica profunda aí que eu estou falando, né? Lá atrás, na Grécia Antiga, a gente já tinha Hipócrates criando o primeiro juramento. Eu não vou ler o juramento inteiro, né? Mas eu vou só fazer algumas citações aqui para a gente pensar, que tinha algumas coisas que chamavam a atenção, que a gente vê até hoje. Por exemplo, a espiritualidade dos médicos. Ali a gente vê Apolo, Esculápio e Hipanaceia. Eu já vou falar sobre esses mitos gregos para a gente poder entender um pouco o que eles significam. A gente vê a ideia de que o médico ele tem que trabalhar pela beneficência e não maleficência dos seus pacientes. Então, eu trabalho para o benefício do meu paciente e eu não posso fazer uma coisa que pode gerar prejuízo. Então, eu vou fazer esse tratamento porque ele não faz mal. Será que não faz mal?
Será que não faz mal? Essas eram tantas as discussões que a gente tinha na pandemia do Covid. Assim como a gente vê a questão da eutanásia, do aborto lá desde cedo, ó, não darei droga mortífera, não darei pesar abortivo às mulheres. Então essas discussões elas já são bem antigas. Hoje esse não é o juramento que a gente faz, né? O juramento é o juramento de Genebra, né? É uma atualização. Tem mais um pedacinho aqui dele. A ideia de castidade e santidade, porque nós somos profissionais que temos poder para falar para as pessoas, tire a roupa. Opa, 5 minutos não dá tempo. Deixa aí até o final, agora estamos aqui. 5 minutos. Ah, você quer dar vocês preferem ir direto, dar um intervalo e perguntar? Mas podem pegar, gente, tem café ali atrás. Deixa aberto para o pessoal pegar. A castidade e a santidade, nós somos profissionais que temos poder para falar para as pessoas, tire a sua roupa. E isso é um poder muito grande. Isso é uma responsabilidade muito grande. Nós lidamos com a nudez. E também a gente lida com os segredos secretos das pessoas. O segredo secreto é bom, né? Com o profundo do secreto das pessoas. A gente guardará silêncio como um segredo religioso. Eu já tô correndo aqui. Vou terminar. Outra coisa, quando a gente olha para a medicina hipocrática, a gente questiona a relação entre essa falsa guerra que existe entre fé e ciência, porque desde o início da medicina moderna a gente tinha o conhecimento científico trabalhando em conjunto com a teologia grega, não era a mesma teologia que a nossa, mas esse autor, o que é o Alex Vilas-Boas, ele coloca que a relação entre a adoração a Esculápio, ela é protocristológica, ela parece de certa forma, com aquilo que a gente pode se relacionar com a nossa teologia. Porque, ao mesmo tempo que o conhecimento jônico, o conhecimento de observação da natureza, que era essa ciência primitiva, ele trazia um corpo sólido para o pensamento grego, ao mesmo tempo, a adoração a esses deuses impedia que a medicina ela fosse usada de forma imoral, como a gente viu agora no juramento, né? Tentar valorizar a castidade, a santidade, valorizar o segredo, não trabalhar com a eugenia. A gente vê nos mitos gregos, a gente vê alguns arquétipos de saúde que a gente vê até hoje. A gente vê Esculápio, que é o deus da medicina grego, que é um médico ele era um médico, ele foi ensinado por Quiron, que é aquele centauro que aparece no Percy Jackson, quem assistiu a série. Que ele é o Quiron, a palavra Quiron vem da palavra mão, né, Quiros, que é a mesma palavra que vem da palavra cirurgião. Então, o Quiron era um médico, apesar de ser um centauro, e ele não tinha mãos, né? Ah, ele tinha sim, né? Ele tem mãos? Não lembro agora. Não, ele não tem mãos, né? Tem? Centauro tem? Ah, então tá. Ele tem mãos, mas ele tem patas também. Então ele era um centauro que ele apesar de ser imortal, ele tinha uma ferida no tornozelo dele que tornava ele ferido eternamente. Então ele era aquele arquétipo o cuidador que sabe o que é sofrer, cuida melhor. Quer dizer que todo médico precisa passar por doença? Espero que não. Mas é o fato. Esculápio também foi punido por Zeus porque ele ressuscitou alguém. Então ele passou dos limites do desafio da morte. Então quando a gente vê as discussões sobre transhumanismo, a gente vê talvez esse mito grego ressurgindo como o médico ele não tem poder para superar a morte. Ele pode trabalhar, pode odiar, pode fazer o seu melhor, mas ele não tem poder para superar a morte de fato. Porque quem supera a morte não é o médico, mas é Cristo. Apolo, a gente vê o ideal do cidadão romano, uma harmonia corpo, mente, espírito, a pessoa que é toda trincada, que ao mesmo tempo ela é super intelectual, ela é sensível, ela tem uma relação com a música. Ele é o sol, né? Ele era o deus sol dentro desse contexto dos gregos. Hígia era a ideia de purificação, boas práticas, era uma das filhas. Eles são todos filhos de Esculápio. A ideia de que a saúde como um valor positivo, de novo, né? A purificação não era algo muito claro para os gregos, né? Os gregos eles eram bem sujos, né? Quando a gente olha para os judeus, que a gente está acostumado, né? Que tinham as leis de Levítico, mas
A ideia de que a gente ter cuidados com o corpo fazia com que era importante esses cuidados com o corpo para a gente desenvolver uma boa saúde. E o mais que eu acho que é mais interessante é a ideia de panaceia. Panaceia era uma das filhas de Esculápio, ela representava a cura de todos os males. Se vocês pararem para pensar, a gente está sempre procurando uma panaceia. Toda vez que surge uma droga nova, surge um tratamento novo, esse tratamento vai resolver todos os problemas. Então, a gente está em busca dessa panaceia até hoje. Então, infelizmente, a gente ainda não aceitou que ela não existe. E vamos lá. Estou ficando nervoso, já estou com pouco tempo. Vamos seguir. Um exemplo rápido de como a medicina hipocrática está até hoje no nosso mundo. No nosso mundo evangélico, principalmente quando a gente pensa no Tim LaHaye falando dos temperamentos transformados. Isso não nasceu no Tim LaHaye, isso nasceu em Hipócrates, lá na teoria moral. Então, ele já falava dos 4 temperamentos desde a Grécia Antiga. Então, por último, só para a gente finalizar aqui esse bloco da medicina, a medicina é um meio de graça comum para produzir saúde através da promoção, prevenção, cura, reabilitação, consolo pelo conhecimento tanto ancestral quanto científico. Então, eu vou ir um pouquinho mais rápido, para a gente não perder tanto tempo, e eu vou para o último bloco, que é para a gente tentar delimitar uma cosmovisão cristã dentro disso tudo. Delimitando uma cosmovisão cristã. A primeira coisa que a gente pensa, já vai chegar o slide, é a espiritualidade integral que existe desde o Antigo Testamento. Levítico, a gente olha para Levítico muitas vezes como um texto muito, muito difícil de ler e chato, mas é muito interessante como Deus ele deu para o seu povo uma relação de leis cerimoniais que eram essenciais para a sobrevivência de um povo no deserto, em que a gente não tinha conhecimento sobre infecções que eram transmitidas. Se você parar para pensar, a transfusão de sangue causava... A gente transfundia hepatite C para as pessoas através de transfusão de sangue até 100 anos atrás. Minha avó teve hepatite C porque transfundiu sangue. Imagina as pessoas que lidava com fluxo sanguíneo desde aquela época, né? Então, assim, tipo... Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Doenças contagiosas, a gente não tinha a mesma estrutura que a gente tem hoje para poder fazer isolamento das pessoas, cuidados obstétricos, higiene pessoal, secreções corporais, como sêmen, por exemplo, que também é extremamente transmissível em várias questões, e os cuidados alimentares, né? Tem muitas doenças que são transmitíveis por carne mal cozida de vários tipos de animais, e vários animais que estão ali na lista dos animais impuros, eles transmitiam doenças. Até se a gente pensar na circuncisão, a circuncisão ela era muito útil no contexto do deserto, porque ela evitava a formação de infecção de glande, que é a cabeça do pênis, né? Então, não quer dizer que, nossa, Deus criou isso por causa disso, mas é interessante ver como a santidade do povo de Deus caminhava junto com a saúde. Isso é uma coisa que me assombra, de certa forma. Quando a gente olha para os apócrifos, tem um apócrifo que é Eclesiástico, que não é um livro que a gente considera canônico, como evangélicos, mas é um livro que é um recorte cultural que nos ajuda a entender um pouco sobre como o pensamento judeu funcionava. E ele tem um texto, tem um capítulo de Eclesiásticos, que é 38, que fala especificamente sobre o médico. Esse livro apócrifo ele foi escrito num contexto helenístico. Os gregos, quando eles dominavam culturalmente alguma sociedade, eles não destruíam a cultura, mas eles se infiltravam culturalmente. E se você lê o Antigo Testamento, você vê que claramente muitas coisas da lei mosaica eram sobre proteger a cultura judaica dessas infiltrações. E é muito interessante que Eclesiástico ele é tipo um reforço da cultura. É assim, somos judeus e fazemos essas coisas. Somos judeus e fazemos essas coisas, no meio de uma tentativa de infiltração da cultura greco-romana. Eu vou ler algumas coisas e eu acho que elas são bem essenciais aqui para a gente pensar. Honre os médicos. Agora você pensa naquele cristão bem tipo bonzinho, assim, tipo, bem intencionado, mas que pensa assim, eu não vou no médico porque Deus vai me curar. Olha, pensa isso e agora lê o texto. Honre os médicos por seus serviços, pois também o médico foi criado pelo Senhor. Do Altíssimo vem a cura e o médico recebe do rei o pagamento. A ciência do médico o faz levantar a cabeça e ser admirado pelos grandes. Da terra o Senhor criou os remédios e o homem de bom senso não os despreza. O homem de bom senso não os despreza. Não foi para manifestar o poder do Senhor que as águas foram adoçadas com um pedaço de madeira? O Senhor deu aos homens a ciência para que pudesse glorificá-lo por causa das maravilhas dele. Com elas, o médico cura e elimina a dor. O farmacêutico prepara as fórmulas. Dessa maneira, as obras de Deus não têm fim e dele vem o bem-estar para a terra. Meu filho, se você ficar doente, não se descuide.
Suplique ao Senhor e Ele o curará. Evite as faltas, lave as mãos e purifique o coração de todo o pecado. As pessoas falam que a Florence Nightingale falou para a gente lavar as mãos antes de fazer parto, antes de fazer cirurgia. Já estavam falando para lavar as mãos nessa época. Ofereça incenso e um memorial de flor de farinha e faça gordas ofertas conforme suas possibilidades. Depois consulte o médico, pois ele também foi criado pelo Senhor. Não o afaste, porque você precisa dele. Há casos em que a cura só depende dele. Ele também suplica ao Senhor, a fim de que lhe conceda aliviar a doença e curar seus pacientes. O médico também precisa orar pelos seus pacientes. Quem peca contra o seu Criador, que caia nas mãos do médico. O médico mau também pode ser instrumento de Deus para a correção. Isso me assombra, porque quem faz faculdade de medicina sabe que muitos médicos são maus. E o pecado, e eles não são, e o pecado ele também está nos médicos. Inácio de Loyola, no contexto monástico, ele é o criador da Companhia de Jesus, né? Ele dividia 4 pilares assim para a gente poder cuidar da saúde dentro daquele contexto da comunidade de monges. Então era a minha saúde individual é minha responsabilidade, eu cuido de mim. Da mesma forma, os outros precisam cuidar do enfermo. O médico, ele pratica a cura através da ciência, através daquilo que a gente leu, e o diretor espiritual, que é o líder espiritual do monastério, ele tem que incentivar a saúde por meio dessas outras práticas. E eu acho legal que isso, para mim, se resume muito bem na palavra de Paulo para Timóteo, ali, ó, não bebais mais só água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo, como diretor espiritual, está orientando, está fazendo até papel de médico, né, porque naquela época essas coisas não eram tão bem divididas, e está praticando a cura, está prescrevendo para Timóteo e ao mesmo tempo está cuidando de seu irmão em Cristo, como comunidade. O que é muito importante a gente entender que às vezes o caminho da cura ele não é curto, o milagre ele não vem porque o objetivo de cura não é só no enfermo, mas na comunidade. Deus usa o enfermo para curar a comunidade do seu egoísmo, para curar pecados mais profundos. E eu acho que nós, como igreja, temos vários exemplos bons de como pessoas tiveram doenças, não tiveram experiências milagrosas de cura, mas a comunidade foi curada através do abrir mão do seu individualismo, abrir mão do seu egoísmo, abrir mão da sua inveja, para orar pelo outro, para se posicionar pelo outro, para ajudar o outro. Então, isso também assombra. Estou chegando no final. Vou dar um exemplo disso. Jack Deere, no livro Surpreendido pela Voz de Deus. É um autor que eu gosto bastante, que ele fala bastante sobre o ministério profético, o ministério de cura, que ajuda a gente a entender um pouco esse lado também, né, do milagre, que ele vai dar um exemplo de uma amiga dele que estava falecendo. Ó, Coco, que é o nome da pessoa, estava morrendo, e parte de mim estava morrendo com ela. Dom, que é um amigo dele, começou a cantar um refrão. Seu amor está me curando. Nós estamos perdendo. Nós a estávamos perdendo. Seu amor não estava curando ninguém. Então me dei conta, o amor dele estava me curando. Era a mim que o amor estava curando. Eu tinha ficado tão magoado ao longo dos anos e construí uma fortaleza ao redor do meu coração para me afastar de todos, exceto alguns de confiança que não me magoariam. De alguma forma, Coco e Benny atravessaram aquela fortaleza. Pela misericórdia de Deus, Benny é o marido da Coco. Pela misericórdia de Deus, eu acho. Não percebi na época, mas mesmo assim foi a misericórdia de Deus. E agora Coco estava me magoando, muito mais do que eu tinha sido magoado em muito tempo. Ele está me curando. A fortaleza se rompeu e parte de mim, que morreu com Coco, precisava morrer. Talvez seja por isso que fui enviado até Whitefish, que é esse lugar onde eles estavam morando, para ser curado pela morte da minha amiga. Deus quebra a fortaleza do nosso orgulho através da enfermidade dos nossos irmãos. Agora, para a gente encerrar, eu vou fazer mensagens para casa. Vamos fazer um resumão, delimitando uma cosmovisão cristã. Ser humano não é apenas, não é uma trindade, não é no conceito de uma trindade ali, né? A gente não é corpo, mente, espírito. A gente é mais do que isso. A gente é uma unidade psicossomática. Nós não somos nem só corpo, nem só mente, nem só espírito, nós não somos uma máquina presa uma alma presa numa máquina. Nós não somos uma estratégia de sobrevivência desenvolvida pela mente para controlar o ambiente. Nós somos uma unidade psicossomática criada por Deus. Saúde é um valor positivo e um fim, não um meio. Doença é um estado de corrupção.
A medicina é um meio de graça comum. Pode existir harmonia entre a medicina e o milagre. O sofrimento pode ser um meio de cura através da metanoia. Existe um modelo de corresponsabilidade, então a minha responsabilidade é individual e também para com o outro. E isso é importante, Deus me cobra disso. A espiritualidade ela precisa ser integral, então saúde e santidade podem caminhar juntas, devem caminhar juntas. Nós, como cristãos, precisamos combater o charlatanismo e respeitar tanto a ciência quanto o saber ancestral. Não é nenhum nem outro, mas os dois têm as suas esferas de soberania próprias. E a gente precisa respeitá-las. E a pergunta que a gente fica, né, em meio a tantas dúvidas, em meio a tantas questões, Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Shalom. Como que a gente vai viver dentro de tudo isso? E é isso que eu tenho para trazer hoje. É uma coisa que eu coloquei aqui, né? Você comentou lá no começo sobre os módulos no decorrer da história, né? Você tinha aquele místico religioso em que a doença era vista como uma punição ou como até um pecado. E isso ainda é muito comum hoje em dia na igreja. Então, assim, eu tenho uma enfermidade, faz bastante tempo já, e já fui assim em vários movimentos cristãos, cruzadas de milagres, assim, já fui em muitos lugares e as pessoas me perguntavam assim, né? Oravam por mim, perguntavam se a dor tinha passado, comum. Daí falavam para mim, você precisa liberar perdão? Me perguntavam em relação a pecado mesmo, assim, sabe? Então, assim, hoje ainda é muito comum a doença ser vista só como pecado, principalmente como falta de fé. Então, assim, baseado no seu material, nos seus 10 anos de reflexão, eu coloquei aqui, né? Como você aconselharia a lidar com isso, assim, sabe? Como alguém portadora de alguma enfermidade mesmo, assim, sabe? Então, assim, no meio de família, no meio de tudo mais, as pessoas sempre falam, mas, nossa, por que será você é tão boa? Por que o Senhor permitiu isso na sua vida? Eu escuto muito isso, assim, é muito comum. Nossa, mas será que você não fez alguma coisa? Por exemplo, eu era missionária. Mas será que o Senhor não te puniu por você sair de missões? Então, é muito comum escutar realmente a doença como uma punição. Eu acho que posso dividir por partes assim essa questão, porque eu acho que em alguns momentos da história, biblicamente, a gente vê, às vezes, a doença ela aparece também como uma punição, mas o ponto ela não é apenas isso, é mais complexo do que isso, eu acho que é a grande discussão. Porque a gente tem momentos, por exemplo, que teve reis que foram alertados por Yahweh para não fazer alguma coisa, e eles acabaram sendo mortos, por exemplo, porque eles não fizeram o que deveriam fazer, ou entraram em psicose, como, por exemplo, Nabucodonosor. Eu acho que quando a gente fala sobre o aspecto prático disso, é muito difícil, né? Porque, por exemplo, quando você trata com cura e libertação, quando você trata com ministério profético, eu acho que você tem que ter bastante sensibilidade. Você não pode viver de forma mecânica, assim, você tem que estar ouvindo o espírito, não pode simplesmente pegar um script, né? Tipo, eu preciso excluir que é isso, excluir que é isso, excluir que é isso. Então, eu preciso perguntar todas essas questões para a pessoa. Então, acho que talvez no prático, tipo, se fosse eu te aconselhando, não te aconselhando como uma pessoa com uma enfermidade, mas eu aconselhando como uma pessoa que poderia orar por outra, num contexto de enfermidade, eu aconselharia a ir com calma, para não trazer esse peso sobre outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é difícil, né? Porque você tem que excluir as coisas mais básicas, né? Tipo, quantas pessoas precisam liberar perdão? Quantas pessoas talvez tenham um pecado e precisam se arrepender? Quantas pessoas que têm forças malignas que realmente precisam cessar e precisam ser confrontadas? Agora, por outro lado, como uma pessoa que está na situação de enfermidade, eu acho que o artigo que está ali citado do Alex Vilas-Boas, ele ajuda bastante, porque o grande ponto desse artigo é separar o conceito de teodiceia de teologia pública. Teodiceia, como eu gosto de comparar e teologia pública, como os amigos de Jó versus o Eliú, que fica, porque os amigos de Jó são as pessoas que olham para Jó e falam assim, você está sofrendo porque você fez alguma coisa, não sei o que, não sei o que. Isso é teodiceia, isso é reduzir a história de Deus, assim, reduzir a ação de Deus, falar assim, você fez isso, não sei o que. Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus ele pode te dar uma doença para te punir por um pecado. Deus pode te matar para te punir por um pecado. Ele fez isso com Ananias e Safira. Mas não necessariamente Ele está fazendo isso. E é muito ousado da nossa parte afirmar com convicção de que Deus está fazendo isso. Por outro lado, o que Eliú comentava? Assim, Eliú puxava Jó para o lugar de arrependimento. Então, como que eu aconselharia uma pessoa que está sofrendo
porque está recebendo esse tipo de fala. Eu primeiro acho que diria para ela que infelizmente os amigos de Jó sempre existirão. E eu acho que os amigos de Jó, eles têm uma função também, porque Deus também quer nos curar de coisas mais profundas do que as nossas enfermidades. E muitas vezes a nossa necessidade de aprovação, ela precisa ser curada. Então a nossa necessidade de o que nós faríamos se todas as pessoas sempre falassem que nós estamos em pecado? Nós seríamos fiéis? Então eu acho que nesse conceito, eu acho que o posicionamento da pessoa enferma, ela não pode ser de vítima. Ela tem que ser um posicionamento de Deus, eu não preciso da aprovação dessas pessoas, porque o Senhor me aprova. E, infelizmente, a gente não pode controlar o que as outras pessoas vão dizer. Elas estão erradas? Estão. A gente pode aconselhá-las, falar assim, a gente pode colocar limites e falar assim, eu já passei por aconselhamento, eu já me arrependi, eu já vivi tudo. E eu peço, por favor, que você não fale mais isso para mim. Porque eu me conheço diante do meu Deus. Então, acho que talvez seria o aconselhamento que eu daria para uma pessoa nessa situação. Nossa, muito bom. Vou até escutar depois, que tá gravado, né? Ah, muito bom, muito bom. Eu anotei aqui, enquanto você ia falando, eu fiz uma... Isso é meio que uma pergunta, assim, para ver se... É porque é muita coisa, né? Então, para ver, assim, digamos que se é isso mesmo, sabe? Eu coloquei aqui, né? A saúde... você falou que a saúde não é o meio, né? Mas ela é o fim. Ter boa saúde, ter saúde é o fim. A medicina como um todo, né? Todos os profissionais de saúde, eles são uma forma de glorificar a Deus... glorificar a Deus expressando a plenitude, expressando o que vai ser na eternidade, o que você colocou ali na Nova Shalom. Tipo assim, então, ser profissional de saúde está expressando, está tipo dando um vislumbre daquilo que vai ser no final. Basicamente, é expressada da graça comum, seria isso? Eu acho que sim. É? Eu acredito Tá. que sim, pelo menos. Porque eu acredito que quando eu, por exemplo, quando eu vejo uma parada cardíaca e eu reanimo uma pessoa e ela volta à vida e ela acorda e ela fica bem, eu estou fazendo um meio de graça comum. Deus está. Eu tenho um texto que eu chamo de taumaturgos do ordinário, assim, que é como essas pequenas coisas que a gente vive na medicina, nem sempre, né? A gente vive muitas derrotas nas batalhas, mas quando a gente cura alguém de fato com a nossa técnica, é um sentimento de preenchimento muito grande, assim, porque a gente vê assim, é o que a gente estava falando esses dias, né? Quando uma pessoa que vê de fora fala assim, nossa, isso é um milagre, né? Isso realmente, de certa forma, é um milagre. Eu acredito que a gente não pode reduzir o milagre a isso, porque eu acho que o milagre é mais do que isso também. O milagre também é curas extraordinárias e sobrenaturais, mas a forma como, se parar para pensar, né, tipo, uma pessoa, nós temos amigos diabéticos aqui, há 200 anos atrás, uma pessoa diabética não teria chegado aos 30 anos. Então, só de a gente ter um membro da nossa igreja diabético, isso é um milagre também. É verdade. Você, hoje em dia, consegue associar, assim, esse exemplo que você falou da reanimação, você consegue associar de forma automática já? É uma pergunta, tipo, literal, assim, você consegue associar de forma automática como, literalmente, a intervenção do Senhor Acho que no seu sim. trabalho? Eu acho que sim, porque a minha medicina é uma medicina muito prática. Tipo assim, eu coloco um remédio para subir pressão, coloco um remédio para baixar pressão. A pessoa para de respirar, eu coloco um tubo nela. A pessoa volta a respirar sozinha, eu tiro o tubo dela. Então é uma medicina muito prática. Então eu consigo ver bastante como Deus ele age através dessas intervenções. Entendi. Se não fossem essas intervenções, a pessoa não ia sobreviver. A pessoa ia morrer, ter uma morte precoce e violenta. Então eu acredito que sim. Eu acho que o tema da morte é um tema que precisaria de uma palestra só para isso, assim, que tá nos planos. Mas é um tema que me toca muito, me atravessa, como diz a Tarina, eu gosto bastante desse termo, me atravessa muito e me faz pensar que Deus nos dá a oportunidade de evitarmos mortes precoces e violentas, como manifestação da mão dele, assim. E você tinha citado sobre a questão de como aquele livro, né, de como a gente separa o sagrado do secular, como tipo se não houvesse, né, como se realmente houvesse essa separação, assim. É uma pergunta tipo muito real, assim. Eu acho que é muito comum a gente ter essa tendência, né, tipo, de separar as coisas e tal. Você acha que, até na sua experiência, isso é trabalhado? Ou você acha que chega um momento que você fala, isso já é automático para mim, sabe? Isso, eu não tenho mais problema em separar o sagrado e o secular na medicina. Ou
vai ser sempre trabalhado? Eu acho que precisa ser trabalhado porque no lugar onde a gente devia aprender a não separar essas coisas é o lugar onde a gente mais reforça esse conceito, né? Infelizmente, assim, que é dentro da igreja. A gente precisava viver um cristianismo integral nesse sentido, assim, né? E a gente muitas vezes reforça esse conceito de Não, eu digo tipo individual, assim, como médico. como Assim, médico. Como assim? você, por exemplo, assim, hoje, depois de ter refletido bastante sobre isso, assim, lido bastante, orado bastante sobre isso, você já é natural para você não separar? Não, Ou tem que ser é trabalhado? uma coisa intencional. É uma coisa que Ah, precisa ser entendi. pensada, porque muitas vezes eu me pego com a minha. Eu acho que é muito parecido com quando Jesus fala que nossos pés precisam ser lavados, assim, sabe? Porque à medida que a gente vai caminhando, a nossa fé vai se depositando uma fina camada de poeira sobre ela que vai Entendi. nos prendendo no mundo real, assim. E a medicina é uma ciência muito cética. Ela enfatiza muito o ceticismo, assim. Então, tipo, se você não se protege disso, você vai sendo quando você vê, você já foi tomado por esse espírito de ceticismo, assim. E você precisa, tipo, não, pera, sabe assim, eu tenho algo maior. A minha medicina é diferente da dos outros. Entendi. Eu preciso fazer eu preciso fazer esse caminho de volta muitas vezes. Ah, entendi. Então eu tinha essa dúvida porque às vezes até no vestibular mesmo assim parece que mexe um pouco na mente, né? E agora a última Mas fica mais fácil com o ai, passar do tempo. que bom, que bom. É uma pergunta barra comentário, né? Que a gente percebe, né? Como Eu vou te dar um exemplo prático disso, assim, sabe, que não é separar sagrado e profano, porque tudo que eu faço é para a glória de Deus, né? Mas, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que são cristãos e que eu oro com eles dentro da UTI. E eu oro com a minha equipe também, que tem muitos cristãos lá. E eu poderia simplesmente não fazer isso. Simplesmente não fazer isso, porque eu poderia ir para o meu plantão, fazer meu plantão e ir embora. Mas eu sei que Deus fala comigo e me fala assim, ora por fulano, ora por isso. E eu acho que se eu não estou atento à voz do Espírito Santo no meu meio, e assim, ó, honestamente, eu tive muitos momentos em que Deus claramente me orientou, assim, tipo, vai por essa direção em relação à medicina, em relação às medicações, em relação ao que você tem que fazer, presta atenção nisso, assim. São coisas que não são vozes audíveis, assim, né, mas claramente são direções do Espírito Santo, assim. Então, sim, acho que nossa, que incrível, né? é legal. Saber que o Senhor ele literalmente age na medicina através, né, da vida de um médico, assim, isso é muito legal. Que eu tenho percebido, assim, você ia falando assim, e eu ia anotando as perguntas aqui, que como o Senhor usa o sofrimento para relevar algo específico dele, né? Tipo, o Provérbios mesmo fala, né, que na mesa do luto há mais ensinamento do que na mesa da alegria. Jó falou, né, que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar, depois de todo aquele sofrimento, incluindo doença, ele conhecia o Senhor vendo o Senhor. Então, é muito claro que o Senhor ele usa o sofrimento para revelar algo que é só revelado no sofrimento também, né? Então, eu achei muito interessante a parte que você falou ali, né, sobre a medicina ser uma forma também de redenção, de nos mostrar a redenção do Senhor. Então, eu coloquei aqui que o refrigério, através da medicina, é usado como expressão de redenção, como se fosse o final de um ciclo ou um ensinamento. Porque na dor o Senhor ensinou a cura ou melhora é o recebimento da promessa da saúde, né? Pelo menos que parcialmente, assim, né? Que você falou ali que a cura é o final e não o meio. A cura ou a melhora é o recebimento da promessa de plenitude, mesmo que parcialmente, como se fosse uma experiência individual de salvação e redenção. Então, assim, resumindo, porque eu acho que, não sei se ficou claro aqui, essa experiência de doença e cura, sei lá, a pessoa que supera um câncer, assim, né? Seria como se fosse uma experiência pessoal do Evangelho, assim, sobre a dor, queda, redenção e salvação. Basicamente seria isso, né? Porque daí a pessoa experimentou, reconheceu a doença, queda, se humilhou, precisou dos médicos e tal, foi curada a comunidade ali também pelo egoísmo, redenção. A pessoa recebeu cura, as pessoas também melhoraram seu egoísmo, salvação, plenitude. Seria como se fosse um resumo do Evangelho dentro disso? Eu achei bem legal. Eu achei bem bom. Eu acho que sim. Acho que um meio de graça comum, né? Assim, talvez não especificamente assim o evangelho como se a gente pensar, né, separar sagrado e profano, né, pensar assim o evangelho apenas como a minha salvação espiritual através da morte, através do perdão dos pecados
na morte redentora de Jesus, assim, e não a morte redentora de Jesus como aquela visão de Colossenses, de que ele está redimindo todo o cosmos novamente, assim. Então, quando a gente Entendi. pensa nessa redenção cósmica, assim, eu acho que sim, acho que faz bastante sentido esse mini evangelho que a gente vive quando a gente enfrenta a saúde e a doença, assim. Nossa. E eu acho que é muito legal porque quando a gente olha para a saúde como um florescimento progressivo, a gente entende que mesmo em meio à doença a gente pode ter saúde. Porque assim, Como se fosse um ela não é, refrigério, né? a doença ela não é um fim, mas a saúde ela é. Porque uma pessoa que é PCD pode ter funcionalidade social. Uma pessoa que tem uma pessoa que tem alguma disfunção cognitiva, ela pode ter um lugar em meio a uma comunidade. Uma pessoa que está vivendo eu esqueci de trazer esse também, que era o Antes de Partir, que é um livro sobre morte, são vários sermões sobre a morte, que eu acho que isso é muito bom, da Nancy Gutierrez, que é a quem compila tudo, que ela fala sobre que tem um sermão que ele começa dizendo que a doença é o despir da alma. Então, assim, quando a pessoa está vivendo a situação de fim de vida, que daí já eu acho que é uma outra conversa também, é como se ela estivesse sendo desmamada. O John Piper falou isso, né? Que ele estava sendo desmamado quando ele estava falecendo, né? John Piper, não, né? Não. É o Russell, não é o Russell Shedd, é o Russell Shedd que faleceu? É o Russell Shedd, então, que ele fala que a experiência que ele estava tendo é que ele estava sendo desmamado dessa vida terrena. Então, nós não estamos sendo desmamados só do nosso corpo, necessariamente do nosso corpo físico. Nós estamos sendo desmamados desse tempo. Porque acho que o que é a separação não é entre corpo e espírito, mas é entre eterno e temporal. Acho que isso que é, nós estamos sendo, quando a gente passa por essas experiências, a gente está passando pela transição. E isso acontece, vai acontecer com todos nós, em algum momento, assim. E pode haver saúde em meio a esse lugar também. Nossa. Todas as fases de vida pode haver saúde. Então, a saúde é um florescimento progressivo. Achei muito legal você citou o PCD, né? Que também é uma cura do egoísmo da sociedade também, né? Como o Estado mesmo, assim, né? Como governo, assim, né? Sobre se mudar algumas coisas para incluir, né? Inclusão mesmo, assim, né? Mas é isso, minhas perguntas. Obrigada pela resposta. Temos mais uns minutos. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Então, às vezes eu posso usar É que precisa para ficar gravado. Ah, tá. Nossa. Tá bom. É porque senão vai ficar na gravação assim, ó. Você vai fazer uma pergunta e na hora daí vai ficar, sim. Daí ninguém vai saber. Só por isso. Mas a minha pergunta é, tipo, como você se posiciona como cristão frente ao paciente ou frente à tua equipe, sabe? A primeira coisa que eu Não sei faço é como sempre explicar. respeito, porque eu acho que eu não posso invadir a fé de outra pessoa se a fé é diferente. Eu acho que a minha resposta ela vem de um lugar de devoção também, de um lugar de Senhor, o que eu posso fazer aqui? Então tem um lugar assim também, tipo, ouvir a voz de Deus é importante, porque não é só uma coisa prática assim, né, tipo, pragmática do tipo, para fazer uma série de perguntas. Eu sempre pergunto se eu entendo que o Senhor deseja que eu ore por alguém, eu sempre pergunto para a pessoa qual é a religião dela e se eu posso fazer uma oração, porque eu sou cristão. Se a pessoa disser não, eu vou embora. E se for necessário, eu falo para ela assim, eu estou aqui como um amigo, não como um médico, para fazer esse processo, porque se isso for uma barreira, por exemplo. Mas eu não me posiciono, eu tento usar o discernimento espiritual para saber quando falar as coisas para as pessoas, porque eu acho que não é uma regra fechada do tipo assim, nossa, eu nunca posso falar tal coisa para alguém ou eu nunca posso. Infelizmente, eu acho que essas regras elas mais atrapalham do que ajudam. Mas eu acho que ousadia e obediência à voz do Espírito Santo é o melhor lugar. E respeito ao outro, assim. Acho que fazer o que você não gostaria de que alguém de outra religião chegasse, falasse para você, posso orar em nome de tal entidade para a tua vida? Eu ia falar não. Eu já recebi esse pedido. Eu falei assim, não. Tá tudo bem. Eu acho que o cristianismo quando a gente fala em cosmovisão cristã e a gente fala sobre política principalmente, né, a gente fala sobre o cristianismo como um fenômeno social de pluralidade em que eu acredito que eu preciso abençoar mesmo aquela pessoa que me odeia. Então eu preciso ter respeito pelo que me odeia também, pelo que aquele que está literalmente às vezes fazendo obras
de feitiçaria contra a minha vida, assim. Essa pessoa também merece meu respeito e meu amor, por mais confuso que isso seja, assim. E ela também tem espaço na sociedade. Eu não posso eliminar ela, porque é o que Deus fez com a gente. Então, eu acho que é por aí. Gabriel, se você quiser complementar alguma coisa sobre política aí. Não, hoje é medicina. Hoje é o nosso dia. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Leonardo, acho que primeiro parabéns pela palestra, foi muito rico. Eu entendo que, como médico intensivista, você deve olhar o sofrimento humano de perto, né, e estar sempre acompanhando isso no seu mais cru, né. E até por conhecer algumas pessoas da área, é muito fácil você ir para um caminho meio nihilista, assim, como mecanismo de defesa, né? Você vê tanto sofrimento que você cria uma casca, assim, e isso te desliga um pouco de tudo isso que você mostrou ali, né? E o que eu gostaria de saber, até um pouco pessoal, mas assim, isso aconteceu em algum momento da sua jornada? Ou você acompanhou casos ou situações específicas que desafiaram a tua ligação entre o cristianismo, o sofrimento como um propósito para a metanoia e a tua fé? Eu acho que eu nunca tive... Porque eu acho que eu tenho uma vocação específica para lidar com o sofrimento, assim. Eu vejo isso, assim. Eu já passei por perdas familiares, e eu sempre vi assim como Deus me deu uma graça especial para lidar com a dor e com o luto. Mas eu acho que existe um principado e potestade constantemente sugando os médicos assim para um lugar de ceticismo e niilismo, assim, sabe? Porque eu acho que a medicina, porque assim, todo mundo quando pensa no médico consegue visualizar, hoje talvez um pouco menos, mas consegue visualizar aquele profissional de jaleco branco, duro e grosseiro. E eu acho que isso não é à toa. Existe mesmo um ceticismo, um niilismo por causa da dor. Eu já li um artigo uma vez que dizia que quem são as pessoas mais selecionadas para fazer medicina hoje em dia? A medicina é um curso muito elitizado no Brasil. E cada vez mais, que agora com tantas faculdades particulares, né? Mas você pega uma pessoa... Eu, por exemplo, sou um jovem branco, com poucos problemas sociais, assim, que tipo, sei lá, foi criado num condomínio de prédios perto do Batel. Eu fui a pessoa selecionada para lidar aos 18 anos com todo o sofrimento, morte e dificuldades da vida humana. Tipo assim, quais são os dois caminhos que eu vou ter para isso? Ou eu vou me amadurecer, ou eu vou me fechar, ou eu vou criar uma fortaleza. E eu acho que se não fosse o cristianismo, provavelmente eu teria criado uma fortaleza, como a grande maioria dos meus colegas fez ao longo do percurso. Então, o cristianismo ele nos humaniza, de certa forma. Só que nos humaniza de uma forma boa, porque eu acho que existem movimentos de humanização que eles vão numa direção... Eu sempre achava muito engraçado que na faculdade de medicina você tem dois núcleos, que são as pessoas que são extremamente estudiosas e são zero humanizadas, zero sensíveis, zero humanas, progresso e competição, e vamos lá, e medicina, e tem que passar umas provas. E você tem as pessoas que são da paz, que são as pessoas que gostam assim, do contato com o paciente, mas são as pessoas que não gostam muito de estudar, sabe assim. Então eu acho que a medicina, o cristianismo, ele consegue pegar esses dois lugares e me tornar eu preciso amar o meu próximo, ser sensível, as pessoas são humanas, elas são criadas à imagem de Deus, eu não posso tratá-las como números. Eu acho que quando a gente pensa no modelo biomédico versus o modelo multidimensional, a gente vê muito que a gente está deixando um contexto de... E eu até falo isso porque eu ainda faço isso. Isso é comum. Sei lá, por exemplo, a pancreatite do box 26. Sabe? Eu não estou falando da pessoa, eu não estou falando da Dona Maria. Tipo, isso faz parte da nossa cultura médica ainda. E ainda é uma coisa que vai estar sendo quebrada, assim. Então, saindo da pancreatite do box 26 para Dona Maria com pancreatite. Então, assim, tipo, acho que a gente está ainda passando por uma transição, de certa forma. Eu acho que essa transição ela não é perfeita porque a gente não substitui os modelos anteriores, né? A gente vai acrescentando coisas novas. Como pelo menos eu vejo aquela linha do tempo como coisas sendo acrescentadas. O modelo mágico religioso ele é tão presente hoje quanto ele era presente na antiguidade. E ele é importante também, ele não é uma coisa que a gente pode desprezar, porque senão a gente vira um monte de crente que não acredita em milagre também, que não acredita que demônios podem causar enfermidade, que não acredita que demônios podem possuir pessoas. Então, ao mesmo tempo, isso é um problema teológico para mim também. Eu não sei se eu respondi a pergunta.
Respondeu muito bem. Eu acho que até esse cuidado que você dá a a parte espiritual do ser faz toda a diferença no tratamento, porque todo mundo já foi atendido por um médico que era realmente essa pessoa fria e parecia um robô, né? Talvez o ChatGPT fosse mais empático do que o próprio médico, né? Provavelmente. E aí, quando você está na UTI, nos piores momentos da sua vida, eu tenho certeza que isso faz toda a diferença do mundo. Eu pude acompanhar meu pai na UTI e as pessoas que estavam lá eram maravilhosas nesse sentido e fez toda a diferença. Ele estava em coma, não sei se ele percebeu alguma coisa, mas para nós fez, né? E eu acho que é maravilhoso que você aplique isso no teu dia a dia. Assim. Uma vivência, para mim, que acho que vem muito do texto que a Jé citou agora há pouco, que é Eclesiastes 7, que a casa do luto tem mais sabedoria que a casa da alegria, se eu não me engano, é Eclesiastes 7, mas eu não lembro qual que é. Mas o luto, ele faz bem para o coração. O sofrimento, ele faz bem para o coração. Então, eu vejo assim que viver as experiências que eu vivo me fazem uma pessoa que tem mais alegria na vida. Não ao contrário. Isso é uma coisa... Mas através de Deus, assim, eu acho que se você é exposto a essas coisas sem Deus, talvez isso não traga. Eu acho porque Deus traz essa ressignificação. Pelo menos na minha vida, assim, no meu contexto. Legal. Obrigado.